um dia, né? Berraiá, Raion, Vaivô, Benei, Elohim, ou seja, os filhos de Elohim, né, os Benei Elohim, eles foram na presença do Eterno, e aí diz aqui, ó, que o adversário, aquele mesmo nome que nós temos lá, o Ra-Satã, ele estava no meio deles, ele estava preparando uma acusação para acabar com a vida de Jó. E o que acontece, gente? O que acontece? Isso está na Torá, isso foi escrito por Moshe, né? Foi escrito por Moshe, quer dizer, Moshe, ele traz a codificação desse julgamento divino. Nada acontece nesse mundo com nenhum ser humano sem que haja um julgamento divino, ok? Nós vimos ali que mostra, dentro desses 365 dias, só tem um dia para se escapar disso, e esse é o dia onde Jó ele vai ser acusado plenamente. Então, o próprio Eterno, ele fala que Jó, ele repete lá no livro, fala que, para o lado negativo, ele vê Jó e que não existia ninguém como Jó, ou seja, o Eterno se orgulha de Jó. E isso chama muito a atenção do tribunal negativo, porque agora eles vão fazer de tudo para aquela pessoa que está começando a seguir a Torá, para aquela pessoa que está tentando caminhar no nível de Torá, está começando a seguir Hashem para que ela se desvie. Então, todos os tipos de percalços possíveis vão ser armados para que você desista. Todo tipo de percalço que, se puder criar, vão ser feitos para que a sua alma não vá em frente. Porque, no final, tem que vencer. Eles foram criados para isso. São aquelas 613 forças antagônicas às 613 leis da Torá. Então, como Deus ele fala para ele, veja o meu servo Jó, isso faz com que o lado negativo ele se volte totalmente para Jó. Aí o lado negativo, ele vai perguntar para o Eterno, acaso teme o Jó, o Terã, que era um idólatra, o Terã, que agora é o Jó, ele acaso teme Hashem? Ele tem amor por você devido a toda a abundância que você dá aí, toda a riqueza, toda a shalom. Permite-me, aí ele fala assim, permite-me quitar, né, tirar tudo isso dele, e eu vou criar problemas e sofrimento na vida, e verá como ele te abandona. E ele vai te abandonar e vai seguir a idolatria. E o Eterno fala, não, você tem ele na sua mão, somente não mate a ele. Isso está descrito pelo Zohar. E finaliza o Zohar dizendo, quando Satã ele se ocupava de Jó, Deus submeteu o tribunal celeste a respeito da saída do povo de Israel do Egito. E por ausência dos maiores acusadores, ganharam agora os defensores. Graças pela bondade do Eterno, através da força de Jó, saímos do Egito. Quer dizer, se não fosse o Tera, que era culpado pela morte de Abraão, que veio como Iov e que agora também ele tinha dado uma sentença ruim para Abraão e agora ele tinha que libertar o povo de Israel, ok? E mais uma vez ele fala, aí o Eterno ele tem que intervir. Como o Eterno interviu? Olha, ele é um homem justo, enquanto está tudo bem. Então, por causa de Jó, sai-se do Egito, né? Eles conseguem sair. E quem escreve o livro de Jó é o Moshe Rabbeinu, uma forma de engrandecer a Jó, né? E os comentaristas também, no livro de Sha'ar HaGiborim, agregam insinuações como um jogo de letras e palavras para indicar o agradecimento do povo de Israel a Jó, enquanto cantava a música Ásia, que foi cantada por Moshe Rabbeinu e todo o povo de Israel ao sair do Egito. Né? Essa frase, e viu o povo os milagres e creram em Deus. Então, tem aqui exatamente nessa frase o nome Iov. Vai Iov, dito aqui na frase, tá vendo? E veja o nome Iov aqui escrito, uma forma desorganizada, mostrando que aqui o Moshe ele escondia a história de Iov, ok? Nós temos o Jó conversando com seus três amigos, que na verdade eram três sefirotes, que também, na verdade, lembram anjos que foram lá na cabana de Abraão,
que na verdade era a reencarnação, na verdade, aqueles 3 anjos, além de representar Mihael, Gabriel, né, e Rafael, ele também representa a reencarnação, é o próprio Abraham, é o próprio Isaac e é o próprio Jacob. Ele vendo a sua família restaurada, a coisa é muito bonita, a história é muito linda. E aqui, passando por todo o sofrimento, essa árvore sefirótica, que é representada também por uma questão de alma, e aí o Jó aqui, sua mulher, alguns dizem que ela mandou-lhe amaldiçoar Deus e morrer. A mulher, ela representa o lado esquerdo do cérebro, todos os nossos desejos nesse mundo, então essa parte do cérebro dele começava a mandar que ele bendissesse a Deus e morresse, né? E aí o Jó ele começa uma grande discussão ali através de Moshe, mostrando aqui que ele estava lá envolvido também. E viu o povo os milagres e creram que Deus tinha feito isso. Então está aqui Shemot 13:31, Vaerá, Haan, Et, Adonai, Vaiminu, Beiu, Vá, né? E mais ou menos Moshe Avedi. Quando nós pegamos aqui as iniciais, o que nós chamamos de Rosh Tevot, nós temos aqui as iniciais do nome de Jó, ou seja, ele está codificado com o seu nome dentro da própria Torá. E isso se dá na travessia do Mar Vermelho, na liberação da alma dos filhos de Israel. Isso se dá dentro dessa situação. E também a lepra que o Satã casou está insinuado no mesmo cântico, né? Que é Tiratz Oev, que está aqui embaixo. Olha, nós temos aqui a palavra Tiratz Oev, e se você pega as letras e reorganiza, ou seja, pegamos o Tsad, que aqui ele está no final, passamos para frente, né? E o Tav trocamos de lugar, fazemos um Tisseruf, e aí a gente tem a palavra lepra, Sarat, a lepra de Jó. Isso também está incluso dentro desse cântico. Ou seja, essas partes que estão dentro da Torá, elas são codificações de Torá. Então, está aqui codificado a lepra de Jó, o nome de Jó, e tudo o que aconteceu ao povo de Israel, onde Deus usa o Jó como isca para Rassatã. Ou seja, toda vez que existe um tzadik em algum lugar, em uma geração, o tzadik ele não vai estar em outra geração, tá? Ele vai estar naquela geração, ele vai servir como isca, porque ele tem força, né? E por que o tzadik tem que estar aqui na geração? Porque senão ele não tem como pagar os méritos, ele não está aqui em carne, ele não está aqui pagando nada por ninguém, ele não está passando os sofrimentos pela pessoa. O tzadik, ele pega, ele atrai para que aquela pessoa, né, ela possa ter um mérito através desse tzadik. Ao mesmo tempo que o tzadik está passando por esse processo, é porque lá atrás ele também tinha problema para ser resolvido. E que, de uma certa forma, foi preciso uma dor muito grande para ele consertar o seu erro. Está vendo como as coisas funcionam? Não tem nada a ver com venha ser feliz, vamos conseguir um carro, venha ser abençoado, você vai ser muito feliz nessa terra, tem a ver com o conserto de alma. Muito bem, continuando. Então, a idolatria que começou com Tera, que era o pai de Abraham, né? Ela está sendo consertada agora, ou seja, ela foi reparada pelo meio de Jó, ou seja, aquela idolatria que ele tinha, marca de ídolos, né, etc., nessa vida, tudo foi tirado dele e ele não voltou para a idolatria. Ele continuou firme, né, continuou amando a Deus através do seu sofrimento, mesmo que Satã tenha lhe causado muito mal, ele não deixou de crer em Deus, e por isso que esse livro, muitas vezes, é usado por nós por momentos difíceis. E também, através disso, nós aprendemos que quando Moshe pediu para que os espias fossem lá na terra de Israel ver se tinha uma árvore que se chama Raish Bar Etz, explicam os comentaristas que não se referia a uma árvore, senão o próprio Jó, né?
uma árvore frutífera que era Jó. A gente sabe que cada ser humano é uma árvore sefirótica, que existem pessoas que são especiais, como o caso de Tera, nessa vida agora, nessa reencarnação, haja visto que ele foi um grande idólatra na outra vida, né? E que ele era uma árvore frutífera, o que não tem nada a ver com a literalidade do texto. Ainda mais, isso está aqui em cima, a palavra etz, a palavra etz em hebraico, é a mesma palavra de Uz, ou seja, Uz era a cidade onde o Jó morava. Na verdade, a pergunta de Moshe é saber se existia algum justo lá na terra de Israel. Ou se ele poderia guiar e conquistá-la, porque não tinha justo, ou se seria injusto guerrear com alguém que tivesse santidade lá dentro, né? E essa pessoa, ajudaria eles a saírem do Egito. Com essa reparação, ademais, cumpriu Deus a sua promessa a Abraão Avino, que está lá em Bereshit 15:15, né? Quando você deve ir a seus pais em Shalom, ou seja, de Shalom. Então, na verdade, como Abraão poderia voltar para os seus pais se os seus pais eram idólatras, né? Olha como que a Torá ela tem um nível de profundidade, um nível de entendimento. Se eles eram idólatras, se a Torá proíbe da idolatria, como ele poderia voltar para o mesmo nível dos seus pais? Isso quer dizer que Deus está fazendo uma promessa a ele aqui, de que ele voltaria, que os seus pais voltariam e fariam a retificação através desses personagens da Torá, ou seja, eu darei a oportunidade deles fazerem a retificação de todo o erro que eles cometeram em outras vidas. A parte espiritual, ela é escondida através de metáforas, isso a gente pode ver aqui com Tilomon, ele explica isso claramente aqui dentro dos seus livros, né? O que ele diz aqui, ó? Para adotar os simples de astúcia, os jovens de conhecimento e visão, o homem sábio ao ouvido terá mais sabedoria, o homem perspicaz aprenderá a ser hábil, para entender os provérbios, epigramas, ou seja, todas essas letras, então todos os caracteres, todas as formas que as letras hebraicas têm, o seu dançar, sim, a palavra dos sábios, e aqui no final diz seus enigmas. São provérbios, são parábolas, metáforas, histórias, epigramas, ou seja, são caracteres, né? Aí diz aqui, as palavras dos sábios, quer dizer, os sábios, eles codificariam as coisas em seus enigmas. Está vendo aqui? Então, não tem nada que está escrito aqui dentro que é literal. Não tem como você literalizar o que tem aqui dentro. Né? O pessoal se amarra aqui, ó. Olha lá. Aí a pergunta que está aqui, ó. Ele tirou a cabeça do Golias, o povo de Israel, todo mundo vendo, né? Todo mundo vendo. E também tem o caso lá dos 300 que mata Golias. Qual é o nome de Golias? Né? A gente tem uma aula sobre isso. O nome de Golias, ele lembra o nome Gueulá. O que é Gueulá? É que o povo de Israel seria espalhado pelo mundo. O Davi tinha 5 pedras do alforje. Então, ele tinha essas 5 livros, né? E ele tinha que matar esse Golias. Ele tinha que impedir o povo de Israel de ser espalhado, de ser aniquilado, porque eles já sabiam de todas as configurações espirituais. O que é maior? Ele impedir que o povo de Israel, naquela época, como ele fez, que ele foi um dos maiores reis de Israel, reuniu todo o povo, o que ele fez? Ele impediu que o povo de Israel se espalhasse pelo mundo, né? E aí ele matou o grande Gueulá, o grande gigante que faria com que todo o povo de Israel desistisse da Torá. O que é maior? Matar um gigante ou fazer isso? Estamos acostumados à parte esquerda da Torá, a parte literal traduzida. A parte que ele veio lá, matou um gigante, porque esse gigante afrontou os deuses dos exércitos, ele foi lá, arrancou a cabeça e a mostra ali, satisfeito, o gigante morto e o sangue sobre as suas mãos. Isso faria de Davi um homem que não é um homem de Torá. A mesma coisa acontece, veja, na questão dos prepúcios. Questão dos prepúcios, quando Saul, que era um grande cabalista, ele falou, Davi, você não faz uma meditação
e você consegue converter certa quantidade de judeus durante um tempo. Então, você não consegue fazer essa meditação. E fez 1 hora, se eu não me engano, ele fez 3 horas de meditação, e durante essa meditação, ele converteu 300 pessoas que tinham um coração filisteu, porque a linguagem sempre vai ser metafórica. Ele conseguiu, o que falou lá? Para ele arrancar o prepúcio, 300 circuncisões, sem nem abrir a boca, só meditando, de tanta santidade que esse homem tinha. Não mudou a história. O texto duro, o entendimento que nós tivemos vai levar a que nós sejamos o quê? Guerreiros. Quando fala que Moshe entrou na cidade, Deus mandou que ele matasse todas as crianças, só deixasse as mulheres vivas, isso faria de Moshe um assassino. E a Torá proíbe o assassinato. Moshe nunca matou ninguém. Ah, mas ele matou o egípcio. Ali está falando que ele era o egípcio, ele empurrou para fora dele o egípcio, da alma dele. Então, são facetas da alma do ser humano, e onde ele está, através da Torá, agora consertando essas facetas que se dividem em 613, e ela muda, então, a questão antagônica dela em relação à Torá, seja o mandamento positivo ou negativo, e agora ela está consertando, que não é nada fácil. Chegado no nosso DNA, tudo está aqui, todas as informações genéticas, né? Tudo está aqui dentro do nosso cérebro, e como ele vai lidar com cada situação, não é isso? Nosso cérebro, ele é dividido em 4 partes, seria cérebro grande esquerdo, cérebro grande direito, parte pequena direita e a parte pequena esquerda. Nosso cérebro esquerdo, ele corresponde a todas as nossas vontades nesse mundo. Crescer, ter dinheiro, ter conforto, ter bem-estar, está tudo bem, tudo correndo perfeitamente. O nosso lado direito, ele já corresponde mais a uma questão mais elevada, mais espiritual. Então, ele está preocupado com a espiritualidade, com questões mais elevadas, né? Como nós vamos fazer para consertar tudo isso. Quando se tem aquela questão de Caim, aquela geração, ela é chamada de geração do cérebro esquerdo, porque eles só queriam a espiritualidade por conta das coisas desse mundo, o ego em si, né? Muito bem. O Eterno, ele teve que desenvolver um livro onde as pessoas encontrassem os nomes dele codificados. Então, toda a Torá, ela vai ser um livro de nomes codificados. O cabalista, ele não fica atrás das histórias literais, ele procura os nomes divinos codificados para que a sua alma entenda como são esses nomes e o trabalho que ela vai fazer. Quando chega lá em Vale dos Ossos Secos, me dê uma luz aí, por favor, que às vezes eu dou uma esquecida, não conto. Mas eu vou contar a história para vocês. Então lá se fala, olha para o Vale de Ossos Secos e profetize sobre esse vale. E que haja carne, etc, etc, etc. Na verdade, os ossos são as letras hebraicas que estão escritas em preto, em cima de fogo branco. Dentro do livro você vê ela em preto. As partes brancas da Torá você não consegue entender porque só Mashiach vai trazer essas partes brancas. Quer dizer, olha que coisa incrível. Na verdade, o que o profeta está falando, numa linguagem mais profunda, é que você deve ressuscitar as letras. Quando você olha, por exemplo, para a letra Aleph, e ela está num nível maior, e ela também faz parte da linguagem da sua alma, você está ressuscitando essa letra, você está corrigindo ela dentro de você, ou seja, essa letra, ela agora está começando a ser corrigida. Você acende ela numa cor branca, né? Nessa cor aqui, ó. Você acende ela na cor branca e acende ela como se fosse uma vela, ok? Ela vai ter agora uma outra configuração, ok? E aí você está acendendo a letra dentro da sua alma. Ou seja, você está passando uma informação espiritual para a sua alma. Ou seja, esse Aleph, ele vai entrar com a espiritualidade dele dentro de você. Por quê? Todas as letras são potes de pensamento divino. Então, conforme você acende a letra, você vem aqui e você acende ela como se fosse uma vela, né? Então, uma vela, você manda essa informação para dentro da sua alma. Existem letras que têm dois pontos, está vendo? Então, você acendeu a primeira, você vai acender a segunda. Então, esse Aleph,
conforme você está meditando, no primeiro o Aleph, ele vai mandar uma informação espiritual para dentro de você, quer dizer, essa informação a sua alma vai captar e ela vai começar a fazer a unificação do seu cérebro, que é lado direito com lado esquerdo. A partir do momento que você faz essa unificação, e aí você vai ativar o seu DAAT, que nós chamamos da glândula pineal. Então, esse DAAT, ele é consertado, né? Ele faz a união entre esses dois pontos do cérebro e se torna um só. Então, não existe divisão entre o lado negativo e o positivo. Logo, o positivo, ele cobre toda a parte negativa, e ainda que você precise lidar com o negativo, há um adoçamento nas suas ações. E assim você vai fazendo com que a linguagem que fala para a sua alma sobressaia sobre a linguagem que fala sobre o seu corpo.